Olá, estudantes, bem-vindos à nossa aula de hoje. Falaremos sobre a coluna vertebral. Vamos olhar aqui no esqueleto o que é a coluna vertebral. Olha aqui, ela começa aqui na região do crânio. É uma cadeia de ossos ímpares, irregulares. Você já tem ideia dos tipos de ossos. Começa no crânio e vai até a cauda do animal. E nesse esqueleto está faltando parte dela. Então, esse é o primeiro conceito que vocês têm que ter. De onde até onde? Então, desde aqui da cabeça, especificamente aqui que se articula com este osso da base aqui do crânio, que é o occipital, e se estende até a cauda. Outra coisa básica para se estudar a coluna vertebral é saber que ela é dividida em regiões. Então, quais são essas regiões? Nós temos a região aqui das vértebras cervicais. Cervicais, no popular, região cervical é a região do pescoço. Então, primeira região, vértebras cervicais. Segunda região, essas vértebras aqui, que tem os processos espinhosos bem desenvolvidos, que tem articulação com as costelas, Essas aqui são as costelas. Estas são as vértebras torácicas. Caudalmente as torácicas, nós temos as vértebras lombares. Imediatamente vocês vão reconhecer uma vértebra lombar pelo desenvolvimento desses processos aqui, que se expandem lateralmente, que são chamados processos transversos. Caudal, as vértebras lombares, nós temos um conjunto de vértebras, cujo número varia entre as espécies, e que se fusiona. São as vértebras sacrais, que quando fusionadas, no adulto está sempre fusionada, formam um osso único, que se chama sacro. Caudal ao sacro começam as vértebras coxígeas ou caudais, que neste animal, que é um equino, um cavalo, são de 15 a 21. Então, nota-se que está faltando algumas vértebras aqui. Então, essa é a primeira coisa, saber dar nome às regiões da coluna vertebral. Então, nós temos vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais e caudais. Lembrando que as sacrais são fusionadas formando um osso chamado, que a gente chama de sacro. Bom, como eu costumo dizer, não adianta nós chegarmos aqui e começarmos a descrever cada detalhezinho da vértebra se o aluno não sabe, por exemplo, para quê? Para que serve a coluna vertebral? Na classificação geral, que nós já vimos, a coluna vertebral, as costelas e o externo, que não está aqui nesse esqueleto, formam o esqueleto axial. Já sabemos isso. Esqueleto apendicular, é o que está o apenso, Isso é composto pelos membros torácicos, os dois, e membros pélvicos. Bom, então se a aula hoje é de coluna vertebral, é uma parte do esqueleto axial. Para que serve? Claro que vai ter inúmeros músculos aqui, ligamentos, mas não é só isso. Aqui dentro do canal vertebral, vamos dar um foco aqui, Estão vendo que tem um ferro aqui passando para dar fixação? Pois é, no animal vivo, na peça fresca ou na peça conservada, para essa finalidade, aqui existe uma parte do sistema nervoso central, que se chama-se medula espinhal, que começa exatamente aqui, vou colocar aqui o apontador, exatamente aqui, na transição de atlas para occipital, e se estende aqui dentro do canal vertebral, e vai terminar. Esse término da medula espinhal é variável de acordo com a espécie. Para não errar nessa primeira informação, nessa primeira aula, a gente diz que é na transição, aqui nas últimas lombares, ou entre a lombar e a primeira sacral. A medula espinhal não chega até ao final. Nesta espécie, não chega nem até o sacro. A depender da espécie, pode chegar. Então, o que é essa medula espinhal? Vamos fazer um pequeno parênteses para mostrar a importância do canal vertebral que aloja a medula espinhal. Medula espinhal, eu vou repetir, é uma parte do sistema nervoso central. Sistema nervoso central, vamos aprendendo, tem duas partes. A parte que está aqui dentro da caixa craniana, não estou vendo, chama-se encéfalo. E o encéfalo se continua caudalmente com a medula espinhal.
a cada intervalo aqui entre as vértebras, vão sair pares de nervos. Que nervos? Os nervos espinhais. Vai ter que ter nervos para comandar a musculatura da região cervical, nervos para comandar aqui a musculatura de membro torácico, da região aqui costal, lombar, membro pélvico e etc. Então, medula espinhal é uma coisa importantíssima. Por isso que nós vamos vê-la aqui em posição anatômica. Então, acho que vamos mostrando aqui, ó. Vou pegar uma pinça, vai ser mais... Observem, essa peça é de carneiro, é um ovino, é um pequeno ruminante, é o carneiro. Observe o que foi feito aqui. Aqui, parte do canal vertebral foi seccionado, né? Porque o canal vertebral, ele é fechado. Esse cordão aqui que eu estou vendo, de tecido nervoso, e tem os seus envoltórios de conjunto, as meninges, né? Dura mater, aracnoide, pia mater, eu estou na dura mater. Isso é medula espinhal. Ó, ela se estendendo aqui, dentro do canal vertebral. Aqui ela termina. A partir daqui a gente só tem os nervos. Aqui já é a região da cauda equina. Nós vamos estudar isso com detalhes no sistema, quando estivermos estudando o sistema nervoso central. Ok? Observem como o canal vertebral foi aberto. Eu vejo muito bem a emergência dos pares de nervos espinhais. Olha aqui, do outro lado arrebentou, aqui. O que tem de um lado tem do outro. São pares. Então, eu vou ter pares de nervos cervicais, depois pares de torácicos, depois de lombares, sacrais e coxígeos. Ok? Essa é a primeira informação que o aluno às vezes não entende, a importância da coluna vertebral. Ela é importantíssima, né? No seu canal vertebral fica alojada, então, a medula espinhal. E a cada forame intervertebral, ou seja, entre as vértebras vai haver emergência dos nervos espinhais respectivos. O que é respectivos? Respectivos à região. Nervos espinhais cervicais, depois torácico, depois lombares, sacrais e coxígeo. Aqui as coisas ficam um pouco... Essa medula aqui, ela não acompanha o crescimento do canal vertebral, por isso que a gente vê tudo aglomerado aqui. Outra coisa que eu já consigo ver aqui, os senhores também vão ver, o diâmetro do canal vertebral, ele não é uniforme ao longo da extensão da coluna. Por que o diâmetro do canal ósseo não é uniforme? Porque o que tem dentro dele, que é a medula espinhal, também não tem um diâmetro uniforme. Então, olha aqui, começa com um certo diâmetro, diminui, tá com a dura mater, por isso vocês não estão vendo muito bem. Mas aqui, claramente, esse diâmetro aqui, ó, é maior do que este aqui. Aqui, por que na transição de cervical para torácica tem um diâmetro maior da medula espinhal? Se tem um diâmetro maior da medula, vai ter um diâmetro maior do canal vertebral. Porque aqui se originam os nervos que vão para os membros torácicos. São muitos nervos. São os nervos que a gente fala, que são designados nervos do plexo braquial. Percebam depois que a medula espinhal volta desse formato mais cilíndrico. Deixa eu arrumar aqui os nervinhos. E ela diminui o diâmetro. É claro isso, né? Este diâmetro aumentado é a intumescência cervical, local de origem dos nervos do plexo braquial, que inervam o membro torácico e parte da parede torácica. Depois ela volta a ter um diâmetro menor, porque aqui é musculatura, pouca musculatura. Parede de tórax tem pouca musculatura, quando comparado com membro torácico. Pouca musculatura, de repente, olha aqui, ó, na transição de lombar, que final de lombar, olha aqui o diâmetro aumentando de novo. Essa é a intumescência lombar. Por que aumenta de diâmetro de novo? Porque vai aumentar o número de células nervosas que está aí. Por que vai aumentar o número de neurônios? Porque serão muitos músculos dos membros pélvicos para serem inervados. E aqui são raízes de nervos e sistema nervoso central, a aula é outro dia. Aqui está parcialmente dentro do canal vertebral, né? Foi tirado parte do canal vertebral. E aqui só para ilustrar, porque eu acho que o aluno já tem que ir se apaixonando por
por tudo um pouco, aqui o nosso técnico e os monitores tiraram completamente de dentro do canal vertebral. Então, o que eu estou vendo aqui é a medula espinhal, linda e maravilhosa, e com seus pares de nervos respectivos. Novamente, você observa o aumento do diâmetro aqui, naquela intumescência que se chama cervical, origem dos nervos do plexo braquial, e você observa de novo aqui a intumescência lombar, onde vai ter a origem do plexo lombar, lombo sacral. Nervos do plexo, são plexos da região lombar e sacral que vai para o membro pélvico. Então, isso é para ilustrar, e isso tem que ficar muito bem sedimentado na cabeça de vocês. E a medula espinhal está começando aqui. Aqui aonde? Eu vou mostrar na peça óssea. Saiu do occipital, entrou dentro da primeira vértebra cervical, que é o atlas, eu já tenho medula espinhal. E cadê o encéfalo? Essa peça não está aberta, ele está aqui dentro. Medula espinhal é importantíssima, vou repetindo, é uma parte do sistema nervoso central, porém, quem comanda a medula espinhal é o cérebro, tá? Que nós vamos estudar depois. Observem aqui neste carneiro, só para o aluno não perder a noção da relação. Essa aqui é a primeira vértebra cervical, que eu já vou mostrar ali isoladamente. Aqui já é o osso, aqui não é vértebra, aqui não é coluna vertebral, isso aqui é um osso da base do crânio, que chama occipital. O atlas se articula com o occipital, tá? Uma articulação sinovial, que nós vamos aprender depois o que é isso. Ok? Exatamente aqui onde eu peguei a pinça, começou a medula espinhal. Então, vai do crânio até a cauda. Lá para dentro, o que tem é uma outra parte do sistema nervoso central, que é o encéfalo. O encéfalo tem várias partes. O cérebro é uma parte deles. Agora que vocês tiveram essa noção da importância da coluna vertebral, vamos aprender a caracterizar uma vértebra. Não adianta estudarmos regiões se a gente não sabe quais são as partes de uma vértebra. Então, vamos mostrar ali, umas peças que estão separadas, e vamos saber caracterizar uma vértebra. Quando os senhores forem estudar esse assunto em casa, o livro, os senhores nessa altura do campeonato já devem estar com o PDF deles, que é o Sisson e Grossman, que a gente fala o Sisson. Leiam, por favor, na parte geral primeiro, e depois vocês vão para as espécies. Nesse momento só precisa do volume 1. A espécie padrão que o Sisson toma como padrão é o cavalo. Então, primeiro se estuda na parte geral, que são teorias sobre o que é uma vértebra, suas partes, e depois a gente vai para a espécie equina. Por que eu não posso teimar e ir para a espécie bovina? Porque o Sisson descreve com detalhes a espécie equina. Quem sabe coluna vertebral na espécie equina, as outras espécies basta uma leitura rápida que você compara. Ok? Então, hoje nós vamos nos basear aqui, 98% dessa nossa aula é baseada na espécie equina. Vamos ver ali uma vértebra. Bom, quando você vamos pegar uma vértebra didática, né? Então, vamos pegar a torácica aqui. Isso aqui é uma vértebra torácica. Será que com essa breve explanação daria para vocês saberem que isso aqui é uma vértebra torácica? Obviamente que se você tiver, como é o ideal, né? Se você tiver aqui no laboratório com o esqueleto, se não tiver aqui no laboratório com o esqueleto, vai ter que ser com a figura do atlas. Uma figura do atlas, viu, William? Ali, ó. Uma figura do atlas. Se você não tiver uma figura do atlas ou uma figura do nosso livro, que é o Sisson, como é que você vai estudar isso em casa, enquanto não pudermos vir para o laboratório? Tem que estudar. E aqui só tem os acidentes principais. Detalhes estarão no nosso livro-texto. Ou seja, qualquer que seja, você está estudando um assunto, qualquer assunto, você tem que ter a descrição teórica, você tem que olhar numa ilustração. E esse estudo, ele fica completo, é o ideal, quando você está, coluna vertebral, se estuda com peças isoladas e olhando aqui no esqueleto. Então eu pergunto, se você olhar para essa vértebra aqui, já dá para saber, não caracterizamos ainda, eu só falei rapidamente,
De que região é essa vértebra? Olha, se você está olhando no esqueleto, imediatamente você vai ver que não é vértebra da região cervical. O aluno deduz facilmente que é uma vértebra aqui da região torácica. O número já é outro problema. Como é que eu sei? Prontamente eu vejo o tamanho desse processo espinhoso. É torácica. E depois nós vamos ver que tem articulação para a costela. É detalhe. Ao mesmo tempo, só para fazer um exercício, né? Vamos fazer exercício. Se eu pego esta vértebra aqui e faço a comparação de novo, não é cervical, não é torácica. Olha aqui, cheguei aqui na região. Que região é essa? Lombar. Isso não é tão difícil. Como é que eu sei que é lombar? Que essa projeção óssea aqui, que os senhores ainda não acostumaram com o nome que eu estou pegando aqui, chama-se processo transverso. Chama-se processo transverso. Aonde que ele é mais desenvolvido? Na região lombar. Se você pega uma vértebra dessa, de qualquer animal, de qualquer mamífero, que tem um processo transverso desse tamanho, você fala, é uma vértebra lombar. E daqui uns dias os senhores vão poder até dizer qual que é o número dessa lombar, ou pelo menos entre quais. Vamos deixar esse negócio do número para depois. Entendido isso, agora vamos fazer o mesmo exercício. Estou invertendo a didática aqui, né? Se eu pego essa vértebra aqui, olha o tipo dessa vértebra, sem saber nomes, partes, e eu vou comparando aqui no esqueleto, ó, esse animal aqui, com certeza, ele era um pouquinho maior do que o correspondente ali. Será que é cervical? Será que é torácica? Será que é lombar? Sacral não é, né, gente? O sacro é um osso único, fusionou. E as vértebras caudais são inconfundíveis. Então, essa aqui é uma vértebra cervical. Para olhar, os senhores já serão capazes de identificar. Mas os senhores serão médicos veterinários, médicas veterinárias. Os senhores terão que saber explicar. Eu vou fazer uma comparação aqui, ela não é nem um pouquinho com nenhuma outra intenção. Para qualquer pessoa que eu explicar isso, ela chega aqui, ela é capaz de dizer, bom, é dessa região, dessa. Nós teremos que saber explicar o porquê. É a diferença do técnico para o leigo. Então, vamos às partes de uma vértebra. Vamos pegar esta vértebra aqui. Quando eu pego uma vértebra, eu reconheço prontamente, onde eu estou pegando aqui com meus dedos, e talvez seja melhor tirar os dedos daqui. Vou botar a pinça, porque eu tenho que pegar do jeito que eu quero. Isso que está na pinça aí, que parece uma parte, um cilindro, estão percebendo? Isso que está na pinça é o corpo da vértebra, essa porção cilíndrica. O que está formado, montado em cima do corpo, isso que eu estou vendo aqui, está em cima do corpo. Estão percebendo? E o que forame é esse aqui? Que canal é esse aqui? Isso é um forame vertebral, o conjunto tudo vai formar o canal vertebral, isso nós já sabemos. A medula espinhal vai estar passando aqui dentro. Vou voltar aqui no corpo. Parte cilíndrica, que eu estou segurando aqui. Parte cilíndrica, corpo. O que está formado, montado em cima do corpo é o arco. Então, isso que eu estou passando, o arco, você tem a metade do lado esquerdo, metade do lado direito. Isso que eu estou vendo aqui são processos. Deixa os processos para lá. Esse arco, daqui até aqui é arco. Daqui até aqui é arco. Vou por fora. Daqui até aqui é arco. Arco esquerdo, arco direito. Os dois arcos se encontram aqui na linha mediana. O arco, por sua vez, é subdividido. Teremos que saber isso. Essa parte que está descansando, pesando, vamos dizer assim, em cima do corpo, chama-se pedículo. Eu estou com a pinça no pedículo. Pedículo é o diminutivo de pé. Ele está apoiado em cima do corpo, é pedículo. E o que se continua dorsalmente a partir do pedículo chama-se lâmina. Tá? Então, pedículo, lâmina. Pedículo, lâmina. Pronto. Estou no pedículo, estou na lâmina, lâmina. Do outro lado, obviamente, que é a mesma coisa, né? Estou aqui,
tem uma pinça teimosa aqui. Estou no pedículo, pedículo e lâmina. As duas lâminas se encontram na linha mediana dorsal. Observem que uniu as lâminas dorsalmente aqui, né? Tá vendo que tem um processo que se projeta? Isso que está se projetando aqui é o processo espinhoso ou espinha da vértebra. Em que região vou virar? Para ficar na mesma posição certa. Em que região que esse processo espinhoso é mais desenvolvido? É na região torácica, nós já sabemos disso. E o que nós estamos vendo aqui lateralmente aonde? Chegou a hora de falar tecnicamente. O que se projeta aqui, ó, junção de pedículo com lâmina, lateralmente aqui se projeta um processo. Esse processo se chama processo transverso, tá? Então, uma vértebra típica, tá? Que a maioria são típicas, né? Tem essa parte cilíndrica, cujo tamanho e formato vai variar de uma região para outra. Tem o que está montado em cima da parte cilíndrica, que é o arco, que por sua vez é dividido em pedículo e lâmina. E tem processos. Quais são os tipos de processos? Né? Esse processo aqui, repetindo, né? Esse processo é transverso, esse processo é um processo espinhoso. E observem que aqui, ó, dorsalmente, estamos aqui na lâmina, né? Existem processozinhos, aonde vocês verem que a superfície óssea está diferente, mais lisa, é porque tinha uma articulação. Isso aqui são processos articulares. Tem um par de processos articulares aqui, e eu vou querer saber o que é esse aqui, e um par de processos articulares aqui. Aqui e aqui, isso não existe em anatomia. A hora que você colocar essa vértebra em posição, esse corpo, ele tem uma parte, na parte cranial, ele tem uma parte mais ou menos convexa. É a cabeça da vértebra. Cabeça é cranial. A cavidade, que a gente chama de cavidade cotiloide, é caudal. Então, agora eu já posso dar nome aos processos articulares. Como é que eu vou dar nome? São processos articulares craniais e caudais. Então, esse par aqui é processo articular cranial. Como é que eu sei? A cabeça da vértebra é cranial. E o que são esses, como é que se chamam esses processos? Articulares caudais. Como é que eu sei? Que eu estou vendo que tem essa cavidade que chama-se cotiloide, que é posicionada caudalmente. Vou pegar aqui uma peça articulada, porque fica fácil de vocês, vamos ver aqui mesmo. Olha aqui. Faz um close aí, ó, de parte do canal vertebral. Tá vendo? Então, isso aqui é uma parte, são algumas vértebras torácicas, é de cavalo. Eu vou supor, vou comparar ali no esqueleto, vamos fazer um giro aqui, ó. A cabeça do meu esqueleto está para lá, né? Então, aquilo lá é cranial, só recordando, que os senhores já estudaram os planos, né? Aqui é o plano cranial, aqui é o plano caudal. Qualquer parte, qualquer peça, você tem que saber colocar em posição anatômica. Então, eu pergunto para vocês, eu estou vendo aqui no corpo da vértebra, que vocês já estão doutores em vértebra, que aqui tem uma porção meio convexa. Na face oposta, eu tenho uma porção meio côncava. Então, assim, a cavidade cotiloide é caudal e a cabeça é cranial. Então, eu sei que essas vértebras estão posicionadas assim. Porque se eu não souber isso, eu posso chegar e fazer colocar isso aqui em posição errada. Eu poderia achar que era isso aqui. Estão entendendo? Então, vocês têm que saber os critérios para colocar em posição anatômica. Quem não sabe colocar em posição anatômica um osso, uma articulação, não sabe nada. Porque toda a descrição é baseada na posição anatômica correta. O que mais que uma vértebra tem? Nós estamos nos processos. Então, por que isso aqui chama processo articular cranial e o daqui chama caudal? São processos articulares craniais, porque está na parte cranial da vértebra e vai se articular com a vértebra que antecedia. Aqui, ó, nós não vamos entrar aqui, né? Vamos entrar aqui para vocês verem. Vou botar a pinça aqui. Nesta vértebra aqui é o processo articular caudal. O de cá é o processo articular cranial.
Aqui a série está interrompida, então essas aqui são facetas articulares caudais. São facetas que estão no arco. Agora observem uma coisa aqui. Eu estou vendo mais facetas aqui, mas é porque eu estou na região torácica, que tem articulação com costela. Então estou vendo algumas facetas aqui no corpo. Nós vamos voltar nelas. São facetas costais para articulação de uma parte da costela, que se chama cabeça. Aqui no processo, isso aqui é o processo transverso, não é? É processo transverso de uma vértebra torácica. Tem outra faceta aqui. Para que é isso? É para a costela também, para outra parte da costela. Mas o assunto no momento são os processos. Vou colocar aqui de volta, só para a gente finalizar essa parte de processos. Então, repetindo, vértebra tem corpo e arco. Processos. Estou vendo processo transverso, processo espinhoso, processo articular cranial, um par, processo articular caudal. Óbvio que o tamanho e formato desses processos vão variar muito nas diferentes regiões. A pergunta é, só tem processo espinhoso, processo articular, processo transverso? A resposta é não. Tem outros processos. Existem processos mamilares e processos, dependendo da espécie, processos acessórios. Vamos olhar naquele nosso velho esqueleto ali, que os processos mamilares estão muito bons. Observem, agora que os senhores já estão doutores, isso tudo que eu estou explicando está lá na parte introdutória do Fisson. Vamos olhar aqui no esqueleto. Nada como um esqueleto, né? Então, o que eu consigo enxergar aqui? Vamos pegar bem aqui, ó. Eu estou vendo um processo espinhoso e um processo transverso. Vamos chegar mais um pouquinho para trás, né? Estou vendo um processo espinhoso, um processo transverso. Os articulares craniais e caudais estão ali. Observe que quando eu vou chegando, quando eu estou no começo da série torácica, é uma coisa única aqui, né? Isso é um processo transverso, que nessa região tem uma facetinha para o tubérculo da costela. Mas observe o que acontece à medida que eu vou indo caudalmente aqui, ó. Tem um outro processo que se separa, que fica distinto do processo transverso. Ele vai ficando cada vez, vai sendo criado, vai ficando distinto, separou. Que processo é esse aqui que separa? Olha lá, o transverso está aqui. Esse aqui não é mais transverso, é um mamilar. Então isso que é um processo mamilar, lindamente visto aqui nesse esqueleto. E se for no esqueleto de um cão, nós podemos ver os processos acessórios, né? A gente vê com maior facilidade. Aqui, por favor. Então, tem uns processozinhos aqui, que isso nós não observamos no esqueleto lá do equino e do bovino. Bom, eu diria que esse início, né, da mesma maneira, eu estou vendo aqui o processo espinhoso, processo articular, processo transverso. Muda muito o formato de uma espécie para outra, mas quem sabe a teoria em um animal, rapidamente ele extrapola para as outras espécies. Isso eu diria, sem sombra de dúvida, que essa parte introdutória, saber como é constituída a coluna vertebral, onde que ela começa, onde que ela termina, o que tem no interior do canal, quais são as partes de uma vértebra. Isso é 30% do estudo da coluna vertebral. Quando você sabe isso, você está pronto para ver os detalhes de cada região. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá.